lojas abertas, aglomerações, esforços descoordenados para conter a transmissão, encontros desajeitados nas ruas. O sentimento da gente brasileira muito pode ter a ver com os versos do poeta português Fernando Pessoa. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando a tirei, me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Será esse o sentimento que teremos quando tudo isso passar? Máscaras brancas, coloridas, personalizadas. Mascarados ficamos até para aqueles que gostamos. Nossos gestos mais tradicionais, como abraços, dão lugar a olhares distantes. Em tempos de contato contraindicado, será que perdemos nosso tato? A ausência do contato nos tornou mais frios? O primeiro ano de pandemia foi marcado por diversas tentativas de impedir a transmissão, mas também de incontáveis polêmicas envolvendo festas e aglomerações em todo o país, e uma pitada de negacionismo. No 12º mês, o país totalizava cerca de 250 mil mortes. O ator e produtor londrinense Poca Marx enxerga de forma crítica a insensibilidade tão recorrente em dias de pandemia. Esse mesmo povo que chorou pela Isis Cantarini e o Papa fazendo missa para ninguém na Praça de São Pedro, é o cara que faz Corona Fest, meu. É o cara que briga e mata no supermercado porque ele acha que ele está no direito de usar máscara, porque o direito dele se sobrepõe ao dos outros. Né? Você vê as pessoas ignorando sistematicamente todas as recomendações. Se por um lado o cenário parece não ter saída, por outro o isolamento social demonstra seus resultados. Conforme o estudo Vidas Salvas pelo Isolamento Social, da Universidade Estadual de Campinas, uma vida salva a cada 36 segundos pela prática do distanciamento social. As medidas protetivas modificaram o cotidiano de muita gente. É o caso da cabeleireira Aline Calheiros. O salão em que ela trabalha tem tido dificuldades para lidar com a clientela. No salão, a gente é em 6 pessoas. Tem salas separadas. A gente está assim, atendendo conforme dá, uma por vez. Tomando todas as devidas precauções. A gente tem que pedir para a cliente ficar de máscara, porque tem muitas que não usam máscara. A gente está tentando mudar muita coisa no salão para que as clientes entendam que elas têm que ficar de máscara. Ou que elas entendam que se elas tiverem qualquer tipo de tosse, coriza, qualquer coisa, é para desmarcar, não é para ir fazer o cabelo. Por outro lado, a dificuldade do barbeiro Admilson Júnior tem sido justamente não ter de lidar com a clientela. Segundo ele, a pandemia provocou uma queda significativa no número de clientes atendidos e, por consequência disso, o pior faturamento desde que começou a trabalhar no ramo. Se torna bem pior, né? Porque ano passado a gente veio com a visão, vamos lutar bastante porque vai começar o ano, vai melhorar, vai vir a vacina e tal, vai girar o comércio de novo. A gente vinha com a expectativa de começar o ano bem, né? E aí começa o ano com esse lockdown de novo, já começa toda aquela ansiedade, o psicológico já começa a pensar como que vai ser, começa a pensar em outra forma de trabalho, numa renda extra. Conforme a dificuldade financeira enfrentada pelos pequenos negócios, os trabalhadores da periferia também não tiveram condições de cumprir com o isolamento social rigoroso. A psicóloga clínica e cogestora do projeto social chamado Ciranda da Paz, ação coletiva que promove a cultura aos moradores do Jardim Nossa Senhora da Paz, explica que a realidade da pandemia na periferia tem dificuldades de proporções únicas. Quando a gente fala eu entendo sim as orientações, né, da Organização Mundial da Saúde, mas também tem que pensar ela num contexto. Nas periferias existem muitas famílias. Tipo, o espaço entre uma casa e outra não tem, sabe, um distanciamento. As casas estão cheias. Então, fica complicado fazer esse distanciamento, né? Aquela frase, fique em casa se puder. Essa dificuldade em cumprir com o isolamento social resulta na exposição, seja pela ausência ou presença de entes queridos, saudade e preocupação já são sentimentos cotidianos do brasileiro. Foi na ausência que a Aline enfrentou as maiores dificuldades. Ela passou por uma internação por gravidez e teve de ficar distante do filho mais velho, Gustavo. Ela ainda explica quais eram as maiores diferenças dentro do hospital em relação à sua primeira internação por gravidez. Eu nunca deixei meu outro filho mais velho, sem eu nunca dormi nenhum dia sem ele. E a parte mais difícil para mim foi ficar
Na verdade, eu fiquei quase 30 dias internada sem ele. Eu não podia ver ele. Eu podia ver conforme a gente se ligava, né, pelo WhatsApp, por alguns aplicativos, mas eu não tinha o contato com ele. Não podia subir no hospital por preservar a saúde dele mesmo. Mas, assim, essa foi a parte mais difícil para mim. Quem também presenciou mudanças no interior de um hospital foi o enfermeiro Silvani Júnior, que atua no Hospital Dr. Anísio Figueiredo, na zona norte de Londrina. Ele conta que os profissionais da saúde precisaram reformular o convívio nos postos de trabalho. A questão de medicação, a gente tem todo o cuidado da desinfecção, isso foi redobrado também, né, com essa questão do Covid. Contato entre pacientes também. Antigamente, os pacientes podiam andar livremente para qualquer lugar do hospital. A gente até estimulava eles saírem um pouco do setor, né? Hoje a gente já tem um pouco mais de receio. Também, assim, se ao mínimo suspeito de qualquer paciente de sintoma, ele já tem que ser transferido de quarto. Então, a gente tinha muita mudança de quartos, quartos que eram isolamento, quartos que não eram. Então, essa mudou bastante a nossa rotina, assim, do contato com o paciente e da equipe no geral, né? O médico Alan Girardi também precisou se adaptar a essa nova dinâmica na saúde. Ele atua no mesmo hospital que Silvani e também na UTI João Lima, em Cornélio Procópio, justamente no setor de pacientes respiratórios. A organização social tem mudado, né? A organização hospitalar também tem mudado mais nesse sentido de ter uma autoproteção maior. O nosso contato com as outras pessoas que integram o hospital, com médicos, com enfermeiros, com técnicos, enfim, até entre colegas médicos, né? Nós tínhamos uma relação de toque, de contato muito maior, né? A gente cumprimentava, abraçava, pegava na mão, beijo, rosto, abraço, coisas que agora são muito mais raras para não dizer que nunca acontece, né? Assim como a falta de toque no dia a dia mudou a convivência dos médicos, vamos voltar à experiência da Aline. Ela precisou ser internada no 6º mês de gestação, com a possibilidade do nascimento prematuro do filho. Ela usou as redes sociais para atualizar familiares e amigos sobre a situação. Quanto mais tempo dentro da barriga, menos tempo de UTI. Eu já fui mãe de UTI, o Gustavo nasceu com 29 semanas. Sei que não é fácil. E eu tô só de 24 semanas. Os aplicativos de videochamada e redes sociais ficaram mais famosos na pandemia. Então a gente usou a mesma estratégia da Aline e usou esse aplicativo aqui para falar com todas essas pessoas sobre como a pandemia mudou o cotidiano delas. Seja no trabalho ou na vida familiar, cada qual precisou promover alguma mudança para proteger a si e aos outros. O barbeiro Admilson Júnior chegou a pensar em ramos alternativos. Para ele, a preocupação chegou logo na 2ª semana da pandemia. Depois que a gente voltou do lockdown, na primeira semana, nós já viu uma queda no movimento, pessoas com medo, já o colégio que não ia ter mais aula, aí as crianças não iam cortar o cabelo, faculdade fechando, o público da faculdade, que era uma boa porcentagem, não vindo mais, pessoas voltando embora para sua cidade natal, né? E aí que começou a dar aquela sensação de medo, ansiedade, como que ia ser as coisas. Enquanto parte dos moradores de Londrina pôde voltar para a própria cidade natal, uma frente de trabalhadores precisou superar a saudade. É o caso do enfermeiro Silvani, que permaneceu distante da família para protegê-la. Eu não moro com os meus pais, né? Então eu evitei contato com os meus pais. Minha mãe falava, quer que eu vou te visitar? Eu falava, não, pode ficar aí quietinha na sua casa, não precisa vir me ver. Então, eu cortei contato com a minha família por completo, praticamente. Era só por telefone e a saudade aperta um pouquinho, né? Alan considera o risco de agir como um vetor do vírus, considerando sua exposição direta a pacientes infectados no hospital. Tem sido uma rotina bem solitária, né? Apesar de estar no hospital, ter outras pessoas lá, a gente acaba passando várias horas juntos, né? Tanto nós, equipe médica, quanto equipe de enfermagem, enfim, equipe administrativa, durante os plantões, durante esses momentos no hospital. Mas é essa relação profissional, né? A gente está ali trabalhando, não é um contato próximo, você não está ali num momento de lazer. Então, você está ali sob uma tensão, nos momentos que você vai para casa, você está naquela tensão.
Já o projeto Ciranda da Paz continuou funcionando como um incentivo aos jovens e crianças à adoção dos protocolos de segurança, conforme a realidade da periferia que Bruna conta. Uma das coisas que a gente discute enquanto ciranda, assim, que a gente tem pensado, é que a maioria das vezes as pessoas não usam máscaras aqui. E uma das coisas que a gente tem pensado em relação às crianças é que elas só usam máscaras quando tem alguma atividade do ciranda. Ou a gente vai entregar um livro, ou a gente vai fazer uma brincadeira na rua. Só nesses momentos que as crianças usam a máscara. Foi com a pandemia que eu comecei a realizar atendimentos online. Acho que nesse contexto, né, fica mais aflorado as angústias, né? O trabalho do psicólogo nessa pandemia foi e continua sendo essencial, né? Porque existem muitas questões envolvidas. Lidar com o contexto de morte, todos lidam de alguma forma. Pessoas negras e periféricas lidam praticamente o tempo todo, né? A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Mas e quando acontece isso, né, da pandemia? Angústia e adaptação são substantivos bastante presentes no cotidiano dos profissionais da saúde. Se por um lado a família de um paciente sofre, os profissionais sofrem em paralelo. É o que sentem Silvani e Alan. Como pessoa e não como profissional, eu fiquei bem abalado, assim, em alguns momentos. Porque eu sou uma manteiga, sendo bem sincero. Eu sou uma pessoa bem sentimental. E ver, assim, o sofrimento das pessoas... A gente já convivi com relatos de pacientes que, quando começavam a entrar com uma falta de ar muito grande, falava, por favor, não me deixa morrer. E, gente, isso, assim, por mais... Eu tô ali por fora, firme e forte, na minha posição séria, pensando no que eu posso fazer e organizar, mas por dentro a gente tá chorando, sabe? O nosso coração vai se quebrando aos poucos. Lidar com esses pacientes respiratórios é difícil. Demais, porque é uma doença que vai causando uma dificuldade respiratória muito importante. Então você vê o sofrimento, você vê a pessoa com um esforço, com não conseguindo respirar. Eu como médico, você vê alguns critérios clínicos ali que a pessoa está demonstrando que vai evoluir mal, que não tá indo bem. E eu vou confessar que é assustador você lidar com uma doença que claramente poderia estar acometendo qualquer um de nós que está oferecendo atendimento, e a gente percebe essa tensão. Mesmo com os cuidados generalizados, Aline presenciou situações em que não se sentiu segura dentro do ambiente hospitalar. Nos dias que eu fiquei lá, eu vi assim que tem muito descaso também da própria linha de frente de enfermeiros. Tem muito descaso, por exemplo, que anda no corredor sem máscara. Isso tem, eu até reclamei lá, porque como eu ia para a UTI, eu estava internada ainda, eu via nos corredores algumas enfermeiras andando sem máscara. É muito complicado isso, né? Já Alan não presenciou situações de descaso nos hospitais em que trabalha e aponta uma mentalidade baseada na empatia por parte da equipe de saúde. O médico, no entanto, alerta sobre problemas estruturais, de ingressão da saúde e dificuldades no manejo de pacientes. Outro problema que atrapalha o trabalho dos médicos é a demanda por métodos sem eficácia comprovada. A falta, então, dessa unificação, dessa ação conjunta aí, governo, Ministério da Saúde, nosso órgão regulador, né, o Conselho Federal de Medicina, os estaduais, os regionais, em unificar condutas, causa dúvidas, gera dúvidas também entre nós médicos, né? Então, a gente fica muito livre para lidar, para tentar tratar, e gera confusão, gera um desalinhamento, né? Quem tem trabalhado com uma reunião de depoimentos como estes é o pessoal do projeto Covid-19 Experiências e Relatos, do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina. Além de tratar das dificuldades gerais da pandemia, o projeto tem como foco o registro da experiência individual de pelo menos 120 pessoas, abordando sentimentos como esperança e luto. O jornalista Renato Foguin Júnior, coordenador de Cultura e Comunicação do projeto, compreende a natureza intimista da iniciativa. O objetivo do projeto é que nós tenhamos uma espécie de inventário mesmo desse momento, que fique num banco de dados da UEL,
com depoimentos de diversas ordens sobre como foi o impacto dessa pandemia, né, no ano 2020, 2021. Essas entrevistas, obviamente, precisam ser presenciais, né, até porque as pessoas não têm os meios para que essa entrevista possa ser virtualmente, né, então as pessoas que lidam com o eixo da sociedade, a maioria das suas entrevistas acabam sendo de forma presencial, no entanto, sempre seguindo todos esses protocolos de segurança. Para a Aline, entrevistada por nós, e Poca Marques, entrevistada pela equipe do projeto, o processo foi de luto. Aline pelo filho que esperava, Poca Marques pela mãe, vítima do coronavírus. Meu filho nasceu, meu bebezinho nasceu, ele nasceu de 6 meses e ele sobreviveu por 8 dias. Nesses 8 dias, ele ficou na UTI. Antigamente, a UTI tinha 3 ou 4 horários de visita. Agora, na pandemia, só tem um horário de visita, e é 45 minutos. A gente tem 45 minutos para ver o nosso filho dentro de uma incubadora, que já é uma coisa muito difícil para uma mãe, para um pai, e a gente só tinha 45 minutos. A gente não pode relar, não pode tocar, a gente só pode ver. A minha irmã não tinha mais vida, meu sobrinho, todo mundo. Então a gente achava que todo mundo merecia descansar, inclusive ela estava sofrendo muito. Então, desse ponto de vista, foi um livramento, mas aí tem que você ver todo o entorno dessa coisa que você só sente quando chega em você, né?